Comunicação não violenta, por Dr. José Carlos Carturan Filho. Capítulo 1. Comunicação não violenta, histórico e conceitos. Não há como falar em comunicação não violenta sem falar em gestão de conflitos, e na abordagem que teremos adiante ficará ainda mais claro que boa parte dessas contendas são causadas muito mais pela forma como expomos as nossas ideias do que propriamente pela diferença de opinião entre nós e as outras pessoas. Com base nesta premissa, o psicólogo Marshall Rosenberg desenvolveu o conceito de comunicação não violenta, ou CNV, voltada a desenvolver dentro de um processo que visa estimular a compaixão e a empatia. Por esse motivo, a comunicação não violenta é também conhecida como comunicação empática. Por mais que muitas pessoas, por desconhecerem o conceito, pensem que se trata de uma teoria recente, a comunicação não violenta surgiu na década de 1960, visando tornar escolas norte-americanas mais receptivas a brancos e negros e a consequente diminuição, ainda que gradual, do preconceito racial. Reforçando a capacidade de ouvir sem julgar a outra pessoa, a teoria teve grande importância na mediação de conflitos entre professores, alunos, funcionários e a comunidade no entorno das escolas, em período de grande criticidade nos conflitos raciais norte-americanos. Contudo, estima-se que todo o escopo de trabalho voltado à comunicação não violenta tenha tido início na infância de Rosenberg, permeada por episódios em que foi vítima da comunicação agressiva. Ao chegar em idade universitária, optou por cursar psicologia e, entre idas e vindas dentro da profissão, em 1961 conquistou o título de PhD em Psicologia Clínica pela Universidade de Wisconsin e teve como seu mentor ninguém menos do que Carl Rogers, um dos mais renomados psicólogos do século XX. Contudo, foi apenas bem mais tarde, em 2006, após ser aplicada com êxito por décadas em mais de 60 países, que o conceito foi transformado em livro com a obra Comunicação Não Violenta, Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. De acordo com Rosenberg, a comunicação não violenta parte do princípio que todos nós somos naturalmente compassivos, ou seja, capazes de exercitar a compaixão de modo automático. Além disso, menciona que as estratégias violentas, sejam verbais ou físicas, são aprendidas, ensinadas e apoiadas pela cultura dominante. Ao falar em cultura dominante, Rosenberg toma como exemplos ambientes que estimulam a competitividade e a dominação, além da agressividade, e afirma que em ambientes dessa natureza há uma tendência maior em nos comportarmos violentamente, visto que diante desse cenário o mais comum é que as pessoas ajam de modo negativo, tentando se defender e mascarar as suas falhas e pontos de melhoria. Ao contrário, tendemos a agir com generosidade em ambientes acolhedores e cooperativos. Além disso, uma de suas bases é trabalhar com a aceitação das vulnerabilidades, já que este é um dos principais modos de gerar empatia. Quando citamos comunicação não violenta, ou CNV, como também é conhecida, falamos em um modo de comunicação que envolve atos de acolhimento das necessidades do outro, da percepção do que o outro está comunicando com aquela agressividade, ou o cinismo, a indiferença, o sarcasmo, dentre tantos modos violentos de comunicação. A teoria dominante da comunicação não violenta também traz em sua base que, ao menos em tese, ninguém gosta de estar em constante atrito com os outros. Considera-se comum que por trás desses comportamentos haja uma dor muito grande que a pessoa por vezes tenta mascarar e que acaba por resultar em meios não eficazes e respeitosos de comunicação. Um dos mandamentos mais importantes da CNV é exercitar a capacidade de se expressar sem julgamentos e sem classificações de certo e errado, que buscam vencer um debate com o interlocutor e provar que um ponto de vista está certo. Cá entre nós, uma das coisas que mais vemos por aí: pessoas querendo impor seus pontos de vista às outras. Muitas vezes não ouvimos a opinião do outro para compreendê-la, mas apenas para podermos contra-argumentar em um duelo sem fim.
Uma ideia da comunicação não violenta é, ao invés de acusar o outro por atos com os quais não concordamos, dizer como nos sentimos diante deles. Ao ser chamado de violento, egoísta ou agressivo, o outro tende a se defender, justificar-se ou culpar fatos ou agentes externos. Entretanto, se dissermos que ficamos tristes, angustiados, chateados ou nos sentimos desrespeitados diante de certa atitude, mostramos ao outro a nossa humanidade e as consequências de suas ações, possibilitando, eventualmente, uma aproximação. Ao explicarmos o que sentimos, possibilitamos ao outro rever suas atitudes, para não nos magoar, além de oportunizarmos que ele fale sobre as emoções que o levaram a praticar certas condutas. Talvez você esteja pensando agora: nossa, Carturan, que bacana, hein? Muito legal, muito fofinho, mas é porque você não conhece o fulano e então se lembra de alguém ou de algumas pessoas que convivem com você e que praticam a comunicação violenta. Pois bem, lembre-se sempre, comunicação é um processo bilateral ou plural e requer de todos os envolvidos treino, preparo e disposição para que se torne algo saudável. Pode parecer também, num primeiro momento, que a CNV nos leve a nos calar diante de ofensas ou agressões, mas é justamente o contrário. Ela é totalmente fundada na comunicação honesta e transparente, que não se limita aos fatos analisados sobre a nossa ótica. Por exemplo, você me deixou esperando por horas, mas foca nos sentimentos. Por exemplo, eu me senti desrespeitado quando você não apareceu. O objetivo é sempre criar um ambiente menos hostil e mais favorável ao entendimento. Posteriormente, traremos mais exemplos práticos da aplicação da comunicação não violenta. Mas, quando tratamos de um tema tão abrangente, a pergunta que normalmente surge é: tudo bem, compreendi tudo isso, mas como vou usar na prática? É o que nós vamos entender a partir de agora. Capítulo 2. Comunicação não violenta. Utilização prática. Bem, por tudo que falamos até agora, praticar CNV requer constantes exercícios de autoconhecimento, empatia, compaixão, coragem, humildade, respeito e altruísmo. E para tal, um dos maiores desafios está em separarmos os julgamentos dos fatos. E digo que isso é um grande desafio porque é da natureza humana julgar. Quando julgamos, aplicamos pré-conceitos às situações e pessoas e, por consequência, tiramos conclusões precipitadas e, muitas vezes, equivocadas. Por incrível que pareça, fatores como postura, vestimentas, aparência, local, horário e situação em que vemos alguém pela primeira vez interferem na maneira como interpretamos aquela pessoa e, por consequência, como a rotulamos. Quais seriam os limites, por exemplo, entre casualidade e desleixo na vestimenta? Qual seria a linha de separação entre introversão e desinteresse mediante uma conversa em grupo? Outro ponto a se considerar, além de tentarmos nos livrar dos pré-julgamentos, reside no fato de conseguirmos reconhecer e trabalhar emoções desconfortáveis, já que quando guardadas ou mal trabalhadas, podem despertar em nós reações incompatíveis com a situação e gerar desconforto e um modelo de comunicação agressivo. Por exemplo, isso ocorre quando alguém age conosco de forma grosseira e ou não respondemos, ainda que seja com cordialidade, claro, ou guardamos para nós aquele sentimento. É possível que, caso isso não seja exposto a outra pessoa, fique guardado dentro de nós e em uma próxima ocasião possa gerar uma situação bem mais propícia para discussões e conflitos. Ao praticarmos comunicação não violenta, não melhoramos apenas o ambiente e as relações, o que já seriam ganhos consideráveis. Melhoramos no espectro maior a nós mesmos. Usar o princípio da comunicação não violenta, por vezes, não é uma tarefa fácil, não apenas porque mexe diretamente com nossos sentimentos, mas talvez ou principalmente porque estamos habituados a outros estilos de comunicação. Talvez sejamos motivados ao conhecermos algumas das principais utilizações da comunicação não violenta. Vamos a elas? Resolução pacífica de conflitos, estabelecimento de empatia, construção de ambientes saudáveis e acolhedores, predisposição ao diálogo, mediação de conflitos, manutenção de relacionamentos favoráveis, fortalecimento de cultura voltada à parceria e trabalho em equipe em empresas, gestão de equipes mais favorável, diminuição de agressões e ofensas físicas e verbais, tratamento e atendimento humanizados,
Apoio em recuperação de pacientes que estejam em tratamento de dependência e traumas. Como certamente foi possível perceber, a utilização da comunicação não violenta transcende o contexto corporativo e abrange nosso cotidiano pessoal e tratativas em outros ambientes, como o terapêutico, por exemplo. Capítulo 3. Comunicação não violenta. Benefícios. Benefícios da comunicação não violenta. Certamente, o principal benefício da comunicação não violenta é o fortalecimento de vínculos humanos. Além disso, podemos citar prática da empatia. Perceber o impacto das nossas ações nas outras pessoas, que muitas vezes têm reações defensivas, pois pelo tom que usamos em nossa comunicação, pensam que estão sendo acusadas ou cobradas. Entendimento quanto às emoções envolvidas no processo de comunicação. Aumenta a probabilidade das pessoas se exporem por encontrarem um ambiente mais respeitoso e acolhedor. O estímulo ao debate, visto que as pessoas sabem que estão conversando sobre pontos de vista e não sobre questões pessoais. Pode também favorecer a chegada a um consenso, quando há respeito e cordialidade, há menos ânimos exaltados, reações de mágoa, raiva, tristeza e medo nas relações e, portanto, uma maior chance de chegarmos a um denominador comum. Quando aplicadas desde cedo em crianças e jovens, as ferramentas e metodologias de comunicação não violenta podem favorecer noções de cidadania e convivência pacífica. Já existem programas de comunicação não violenta implementados em países como Estados Unidos, Itália, Inglaterra, Israel, Dinamarca, Alemanha e Sérvia, só para citarmos alguns. No Brasil, encontram-se em funcionamento núcleos de resolução de conflitos em mais de 20 escolas da região metropolitana de São Paulo, buscando um modelo de convívio de paz e responsabilidade, além da diminuição da violência e da agressividade. Vale ressaltar que nem sempre a CNV conseguirá evitar discussões, mas certamente promoverá um ambiente de maior tolerância, empatia e respeito. Vamos então a 11 dicas para praticar a CNV. Lembre-se que, ao praticar a CNV, ainda que de modo indireto, você terá muitas vantagens. Trata-se logicamente de um exercício, mas que, se praticado, com o passar do tempo, aumentará as chances de haver menos conflitos e menos agressões nos relacionamentos e na comunicação. Portanto, vamos para as tais 11 dicas para praticar a CNV. Primeira, procure estabelecer empatia. Busque verdadeiramente colocar-se no lugar do outro. Segunda, exercite flexibilidade. Lembre-se que, acima de tudo, as pessoas são diferentes e possuem pontos de vista diferentes sobre as coisas. Terceiro, evite dentro da comunicação pré-julgar e dividir as coisas entre certo e errado. Quarta, explique seus posicionamentos e necessidades com clareza e assertividade. Quinta, deixe de praticar em sua comunicação o tom acusatório. A tendência é que você obtenha com isso reações e posicionamentos menos defensivos. Evite comparações entre você mesmo e os outros, e também dos outros em relação às demais pessoas. Além disso, em casos de conflitos, procure pontos em comum, pontos de convergência, de similaridades entre você e o outro. A solução normalmente começa por eles. Próximo, procure não colocar rótulos em si mesmo e nas pessoas ao redor. Coisas como, o fulano é difícil, o Beltrano é crítico demais, ou eu sou sincero assim mesmo. Isso tende a gerar pré-julgamentos. Caso se sinta apto a isso, assuma seus pontos de vulnerabilidade e de melhoria. Isso pode aproximá-lo das pessoas. Ainda, no momento de responder a algo que você interpretou como ofensa ou ataque, procure agir com calma. Como diz o ditado, respire e conte até 10. Se não for suficiente, conte até 20. Procure dissociar a situação da pessoa. Quando focamos na pessoa, perdemos de vista a situação e tudo que pode estar restrito a uma simples e contornável diferença de pontos de vista e opiniões. Capítulo 4. Comunicação não violenta. Os 4 pilares. Os 4 pilares da comunicação não violenta. Em sua obra Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, Marshall Rosenberg estabelece 4 pilares primordiais para a aplicação da CNV. Eles são o pilar da consciência, o pilar da linguagem,
o pilar da comunicação e o pilar da influência. Vamos agora entender mais pormenorizadamente o que são esses 4 pilares, começando com o pilar da consciência. Esse pilar está diretamente ligado ao quesito autoconhecimento. Antes de praticar a CNV, é essencial que cada um olhe para dentro de si, não com julgamentos, e sim com entendimento e compreensão, e procure perceber seus pontos fortes, pontos de melhoria, além de fazer uma criteriosa avaliação sobre como tem sido sua comunicação com os demais. Além disso, os guias para essa autoanálise devem ser colaboração, compaixão, autenticidade e coragem. Depois, o pilar da linguagem. Como todos sabemos, a linguagem verbal e não verbal pode servir como um ímã, aproximando pessoas, ou como um repelente, afastando-as. Além disso, pode ser uma geradora ou solução para conflitos. Esse pilar é primordial para a comunicação não violenta, visto que viabiliza as trocas de informações e a transmissão correta da mensagem. Reflita sobre o efeito que suas palavras têm causado em quem as ouve. O terceiro pilar, pilar da comunicação. Mas, Carturan, comunicação e linguagem não são a mesma coisa? Definitivamente não. Comunicação é sempre uma via de 2 mãos e a linguagem é apenas uma dessas vias. Comunicação está também ou principalmente ligado ao fato de saber ouvir e saber como solicitar. A pergunta é, estamos verdadeiramente escutando ou apenas aguardando a nossa vez de falar e provar a todos o quanto somos brilhantes e o nosso ponto de vista está correto? Opiniões diferentes podem coexistir e não são necessariamente pretextos para conflitos. Não é necessário haver concordância, mas é fundamental que haja respeito. Este pilar é imprescindível para que haja comunicação não violenta. E por último, o pilar da influência, mas não menos importante do que os demais. Esse é o pilar da influência. Neste caso, falamos em praticar a aceitação de que nem tudo está sob nosso controle e que podemos dividir poder com quem está ao nosso redor. Em suma, muitos conflitos surgem e nem sempre terminam porque os envolvidos querem a influência somente para si e, no fundo, querem dominar os demais. Ao aprenderem a compartilhar desse controle, todos podem assumir suas responsabilidades e pontos de vista, para então criarem, preferencialmente juntos, o caminho mais indicado. Sugiro que pegue cada um desses pilares e faça uma criteriosa autoavaliação e verifique quais são os seus pilares mais destacados e aqueles que notadamente você precisa melhorar. Capítulo 5. Capítulo final. Comunicação não violenta. Situações e exemplos. Vamos então trazer algumas situações e exemplos, de modo geral, que podem fazer parte da vida de qualquer um de nós para consolidarmos o conceito de comunicação não violenta. Imaginemos, por exemplo, que um gestor precisa pedir a um analista ou assistente que elabore um relatório. Algo comum no dia a dia de uma empresa. Ao dirigir-se ao subordinado, no sentido de explanar a tarefa e estabelecer prazos, modo de fazer e finalidade do relatório, o analista mantém-se com o rosto voltado para a tela do computador. O gestor, por sua vez, olha na tela e verifica que o colaborador está respondendo a um e-mail e não presta a devida atenção ao que lhe está sendo explicado. Incomodado com a postura do funcionário, o gestor exclama: "Preste atenção no que estou falando. Você vive disperso. Já estou cansado disso." Na maioria das vezes, uma intervenção como esta, ou seja, uma comunicação agressiva, irá levar o receptor da mensagem a sentir medo, raiva, desrespeito, rejeição, ameaça ou qualquer coisa do tipo. E não é difícil da resposta do colaborador ser: "E você que vive gritando com todo mundo, ninguém aguenta mais isso também." Ou ainda, pode ser que o colaborador não diga nada, até porque na sua cabeça depende do trabalho e precisa engolir alguns sapos. Concorda que, ainda assim, um ranço vai ficar ali guardado? Mágoa, vergonha, raiva ou algo do tipo? Pois bem, isso pode repercutir na próxima conversa que terão ou no relacionamento entre ambos dali por diante. Concorda também que é um conflito que poderia ter sido evitado? Logicamente, não dar a devida atenção quando alguém fala não é a postura mais correta. Ainda assim, o gestor poderia e deveria, segundo os preceitos da CNV, ter se expressado de modo diferente. Quem sabe se posicionando ao dizer: "Por favor, preste atenção. Quando falo e você mantém os olhos voltados ao computador, me passa a impressão de que não se importa com o que eu estou dizendo." Claro,
Dizer isso usando uma linguagem corporal e um tom de voz adequados. Um posicionamento muito mais coerente e não violento do líder, o que possivelmente geraria uma resposta diferente do colaborador, talvez explicando de modo respeitoso o porquê manteve os olhos na tela do computador. Em outro exemplo, podemos levantar a questão a um outro ponto a ser considerado: a percepção da pessoa quando aquilo está sendo dito, ou pior, a conclusão normalmente equivocada que a pessoa recebe a comunicação tem sobre a intenção de quem emitiu a mensagem. Imagine que alguém chegue ao Ricardo e diga: "Poxa vida, estou pedindo a você o relatório e você não presta atenção? Você não está nem aí, né, Ricardo?" A mensagem principal, que deveria ter como núcleo, é: preciso de sua colaboração. Ela acaba ficando completamente escondida pela maneira ofensiva como foi dita. O pior, a tendência é que Ricardo entenda a mensagem da seguinte forma: esse cara é um chato e deve estar querendo me derrubar, puxar o meu tapete. Quando a mensagem é mal elaborada e agressiva, aumenta a chance de gerar uma interpretação também errônea. De acordo com o método de CNV, o correto seria abordar o assunto da seguinte maneira, expressando fatos, necessidades e até emoções com clareza e objetividade. Ricardo, me sinto incomodado quando peço algo e você não presta a devida atenção, porque esse é um momento importante para a empresa e você pode colaborar muito com a equipe por meio do seu conhecimento. Pode, por favor, manter o foco em tudo o que está sendo dito na reunião? É essencial manter em mente que a CNV tem como base o fortalecimento de vínculos e não o rompimento destes. E para isso é necessário que haja uma abertura de ambas as partes, além do preparo emocional e técnico para a utilização deste modelo de comunicação. Há uma situação interessante relatada pelo próprio Marshall Rosenberg, em que foi possível a aplicação dos conceitos da comunicação não violenta para a mediação de conflitos. Havia uma violenta disputa entre uma tribo muçulmana e uma tribo cristã por mercados e territórios na Nigéria, país africano. Marshall foi chamado para buscar uma conciliação entre as tribos. Coisa fácil, não é? Para que tenhamos uma ideia da gravidade do conflito, cerca de 25% da população de ambas as tribos já havia morrido. Difícil, não é? Então espera que tem mais. 3 dos presentes na reunião sabiam que estavam frente a frente com o assassino de seus filhos. Ao chegar ao local, Rosenberg perguntou aos líderes das tribos: quais são suas necessidades nessa situação e o que vocês querem dos integrantes do outro grupo? Um dos chefes então respondeu: vocês são assassinos. E recebeu como resposta: vocês estão querendo nos dominar e não vamos aceitar isso. A única saída para o psicólogo seria descobrir e explorar as necessidades por trás dos ataques mútuos. Então disse ao primeiro líder: você está querendo dizer que sente raiva porque tem a necessidade de segurança e que para consegui-la preferiria que os conflitos não fossem resolvidos de modo violento. É isso mesmo? O primeiro chefe concordou e disse que havia expressado aquilo de modo equivocado e agressivo. O segundo líder, então, questionou o primeiro, aos berros, o porquê então ele havia matado seu filho. Marshall interrompeu o segundo líder e disse que aquele assunto seria tratado em breve e que o momento era para que fossem expostos sentimentos e necessidades. Então, o psicólogo perguntou: chefe, ouvi bem seu adversário dizer que sente muita raiva porque tem necessidade de que os conflitos sejam resolvidos por outros meios que não a violência, em nome da segurança de todos. É possível que você confirme ter ouvido essas palavras de modo que eu fique seguro que está havendo comunicação entre nós? Mesmo assim, o segundo líder precisou ser questionado mais 2 vezes para que começasse verdadeiramente a ouvir o que a outra parte precisava. Depois disso, por meio da mediação, foram aos poucos aparando as arestas e trocando as agressões por uma conversa, firme, porém respeitosa, até que um dos chefes presentes, e que mantivera-se calado durante todo o encontro, levantou-se e disse: se soubermos nos comunicar da forma como você está nos ajudando a fazer, não precisaremos nos matar. Conflito equacionado, interesses atendidos. Isso é comunicação não violenta.